Graça e paz, gente. Bom dia. Deus abençoe a sua manhã e mais um dia, na presença dele. Vamos ouvir a boa palavra do Senhor e começar o nosso dia tendo a nossa vida afinada, alinhada às Escrituras. Entendemos nós que isso faz toda a diferença. Hoje eu quero falar sobre o tema Sinais de Deus. Para tanto, nós vamos ler aqui Juízes, capítulo 6, o verso 17. Eu leio hoje na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo, de que é o Senhor que está tratando comigo. Isso aqui nada mais é do que um pedido de Gideão, uma oração, não deixa de ser uma oração, que Gideão fez diante de uma chamada. Ele estava malhando trigo no lagar, depois de 7 anos sofrendo na mão dos midianitas, plantando e sem colher. Eles vinham, os inimigos, O texto diz como gafanhotos, como uma praga, e destruíam o fruto, a novidade da terra, deixando assim Israel sem mantimento, até que Deus trata com Gideão, encontra ele ali malhando trigo, encontra ele trabalhando, se esforçando para ver se aquele ano salvava alguma coisa das mãos dos midianitas, e separa Gideão, chama Gideão para a guerra, para a luta, para usá-lo a fim de livrar Israel das mãos dos inimigos. É claro que Gideão assusta com isso, Ele diz: eu sou o menorzinho da casa do meu pai, eu sou o mais pobre da casa da minha família, eu não tenho condição nenhuma. Então Deus diz a ele: não, vai nessa força, eu vou usar você, eu não te mandei eu? E aí Gideão, diante desse quadro, ele faz esse pedido, essa oração. Ele diz: Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu quero um sinal. Eu preciso de um sinal para que eu tenha convicção, eu tenha certeza de que de fato é o Senhor que fala comigo. E dito e feito, eu olho para esse texto e a gente precisa de uma leitura equilibrada dele. Porque é verdade, e eu não posso negar, é verdade, nosso Deus é um Deus de sinais. Também é verdade que no Novo Testamento, quando Cristo finalmente aparece para Tomé, que não havia crido nos discípulos que tinham falado que tinham visto Jesus, e Jesus diz a Tomé: Tomé, está aqui, coloca a tua mão aqui, onde transpassaram os cravos, nos buracos, nas cicatrizes das minhas mãos, no meu corpo, mas seja crente, Tomé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, gente, o que eu entendo aqui, olhando para esses textos? Eu entendo que o ideal é que você realmente creia sem a necessidade de enxergar sinal, confirmação. Esse é o ideal. O ideal é o ápice da fé, é que você realmente acredite de todo o seu coração, sem a necessidade de ver nada, só ouvir a palavra e acreditar nessa palavra. Agora, eu não posso negar para você, olhando para estes textos, e não só esse, como por exemplo, no Novo Testamento a gente vai ter em Mateus 14, Pedro no meio de uma tempestade, no barco, Jesus andando sobre as águas, E o Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo andando sobre as águas. Para mim não é diferente a oração de Pedro, o pedido aqui de Pedro, do pedido de Gideão. Eu quero ter certeza que é o Senhor que está falando comigo. Se for o Senhor mesmo, então eu quero, por sinal, eu quero andar sobre as águas. E Jesus não o reprovou. Jesus disse: vem, e ele foi. Como também Deus não reprovou Gideão, ele pediu um sinal e Deus deu um sinal. Eu entendo que o ideal realmente é crer sem enxergar absolutamente nada, mas Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas fraquezas, e Deus sabe que existem momentos em que nós precisamos sim experimentar alguma coisa. Nós não podemos basear a nossa crença, a nossa fé em cima de experiências pessoais. Mas cá entre nós, Como é bom quando nós experimentamos, como é bom quando nós
percebemos, enxergamos que de fato Deus está conosco. De qualquer maneira, eu quero orar por você, nós vamos orar juntos, a fim de que o Deus de sinais, porque o nosso Deus é um Deus de sinais, ele se manifeste na sua vida e você possa perceber a presença dele na sua vida, com sinais, sem sinais, que você nesta manhã seja desafiado a crer neste Deus, o Deus de maravilha. Pai, obrigado, é mais um dia, mais uma manhã. Te agradecemos pelo dia de hoje, pedindo ao Senhor, meu Pai, graça para o dia de hoje, força para o dia de hoje. Oramos porque entendemos que precisamos crer na Tua palavra. Aconteça o que acontecer, enxergando sem enxergar, entendendo sem entender, nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso e nos rendemos ante a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.